Olá, minhas amadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal Missão Resiliência e eu vou dar continuidade hoje, na semana do deixar livre, respeitar as decisões do próximo, o jeito, as limitações, as suas fraquezas, amar o próximo de uma maneira diferente, respeitando, Então eu já peço que vocês peguem a Bíblia de vocês aí em João, no capítulo 13, versículo de 34 ao 35, que diz o seguinte: Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus, Quem não viu o vídeo anterior, assista um vídeo onde eu falei sobre a deixar livre, respeitar a decisão do outro, que não tornar aquele relacionamento abusivo, tóxico, questão de possessividade, E dando essa continuidade, eu vou estar falando hoje aqui, a arte da tolerância e da aceitação. Então, quando a gente fala em tolerância e aceitação, é a gente respeitar que cada um tem seus desejos e suas vontades. Se tudo é respeitado, nós devemos sim deixar livre, deixar aquelas escolhas, respeitar aquela decisão naquele momento do outro, Porque tem pessoas, principalmente, muitas mulheres aí, elas são dominadoras em questão de serem pessoas controladoras. O que é uma pessoa controladora? É uma pessoa que quer controlar o tempo todo o que a outra deve ou não fazer. Então tem muitas pessoas que controlam tanto a vida do outro que o outro não tem direito de escolha do que vai vestir, do que vai comer, do que vai fazer no dia, para onde ele quer ir, se ele quer ficar em casa, se ele quer sair, enfim, é tirar o direito do outro de tomar as suas decisões próprias, das suas vontades próprias, é querer realmente que o outro faça, igual um boneco, Tudo conforme você quer. Às vezes, um gosta de ficar mais quieto, o outro é bem baladeiro, Gosta de baladas ou sair bastante. Então, assim, tem que ter uma harmonia nisso daí, Por quê? Porque senão o relacionamento vai tendo cada dia mais discussões, Então, assim, a gente precisa realmente entender o momento de cada um. Porque às vezes aquela pessoa, naquele momento ali, ela vai estar bem animada, vai querer sair, vai querer visitar alguns amigos, familiares, Vai querer fazer alguma diversão naquele final de semana e vai ter dia que não vai querer, vai ficar mais quieto, dependendo, tá muito cansado ou tá passando, por alguma situação, principalmente nas mulheres, gente, eu, pelo menos, sou uma pessoa que sofre muito com TPM, então isso atrapalha muito, mexe muito com o humor da gente, então vai ter uns momentos que a gente vai querer se afastar, ou a gente fica muito irritado, ou a gente fica muito deprimido, então aí às vezes a gente quer ficar mais quieta, a gente quer ficar no nosso momento, no nosso silêncio, sabe? Quando eu falo do respeito em relação da arte da tolerância e aceitação, eu percebo que tem uma grande dificuldade e que hoje as pessoas perderam muito, ou então tem umas que nem sabem o que é isso, é o que? A arte do silêncio. Então, às vezes, quando a pessoa, nós somos muito controladoras, a gente não permite nem que a outra se retire. Quando a gente fala de se retirar do ambiente, a pessoa realmente, ela se retirar daquele barulho, aquele desassossego, e ela ficar na dela, quieta, isolada, no silêncio. Ela precisa, às vezes a gente precisa de um dia, uns minutos ou algumas horas de silêncio, de estar quieto, de estar sozinho, sabe? Para quê? Para recarregar as nossas energias, para a gente ativar a nossa espiritualidade, para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. A gente não consegue ouvir a voz de Deus no barulho, na agitação, na turbulência. Então, assim, muitas vezes, porque é um hábito que eu não tinha e que eu criei agora, que eu tô amando muito mesmo, é as orações da madrugada. Porque é o momento em que você realmente está só, é o momento que você tem, assim, respeito, do silêncio, da tranquilidade. Até os vizinhos estão todos calmos, tá tudo tranquilo, tá tudo mais sereno. Então, isso é muito importante para sua vida,
tanto espiritual quanto também emocional, né, psicológica, e ainda mais hoje que a gente vive nessa agitação, nessa cobrança, nessa correria, né? Nós mães, né, o dia a dia é tão corrido. Quem tem criança pequena aí vai entender o que eu estou falando, que é o tempo todo chamando mãe, a gente ouve milhões de mães no dia, então a gente não tem direito, a gente não come sossegado, a gente não toma um banho sossegado, a gente não faz nada, né, sossegado. Então assim, é um momento, a gente precisa realmente, tem hora que retirar, né? Então assim, respeitar o outro, e eu falo deixar livre, né, como eu falei no tema anterior, é a gente realmente deixar a pessoa livre para escolher o que ela quer, né? Não falo só questão de, igual o vídeo anterior eu falei muito de relacionamentos, né? Relacionamentos tóxicos, tá, gente? Então, assim, aquele relacionamento que é tóxico, a gente tem que deixar realmente livre, né? A gente tem que desapegar daquilo ali. E nesse caso aqui que eu estou falando da tolerância e aceitação, é a gente realmente respeitar a vontade do outro. Isso é amor de verdade, tá? Não é por qualquer coisa, a pessoa não quis, aí não, o mundo acabou. Não, respeite às vezes o momento dela, principalmente, né, nós mulheres precisamos muito, porque os hormônios da gente mudam muito. São muitas mulheres que sofrem com esse tipo de problema, que é a TPM, e é realmente uma coisa que não está no nosso controle, né? E aqui eu separei para vocês um resumo, né, sobre isso que eu estou falando, que diz o seguinte: o respeito pelas escolhas é um pilar essencial para a construção de um ambiente de confiança. Quando as pessoas sentem que suas escolhas são respeitadas, há uma maior propensão para se sentirem valorizadas e confiantes em suas relações. Olha só, como é aquilo que eu tô falando, quando você se sente respeitada, né, para você escolher as suas coisas, você fica mais tranquila, se sente mais amada, né? Portanto, se controlem suas atitudes dominadoras, para que não afaste de você aqueles que você ama. Amar verdadeiramente o outro é respeitar as suas escolhas e decisões, é deixá-lo livre sempre. Então, gente, é aquilo que eu falei no vídeo anterior e estou repetindo, né? A gente tem que ter muita sabedoria, serenidade em todas as nossas relações. Não falo só relacionamento amoroso, eu falo também com relacionamento com os nossos filhos, né? Quanto que a gente às vezes fica ali sugando dos nossos filhos, querendo que eles façam tudo conforme a gente quer, né? E quando são pequenos, a gente consegue até um certo momento, né? Ainda mais hoje em dia que as crianças, elas têm o seu temperamento muito forte, né? E elas já vêm assim com aquele temperamento e é difícil dominá-las. Então, quanto mais um adulto, né? Eu falo que às vezes a gente quer mudar o jeito do outro em todas as suas ações e isso é destruidor para um relacionamento, né? E principalmente para um ambiente familiar. Então, assim, eu falo que para quem é casado, realmente precisa ter muito mais paciência, sabedoria e este respeito mútuo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a refletir um pouquinho mais sobre este autocontrole, né? Sejam mais tranquilas aí, mulherada. Respeitem mais a vontade do próximo, se controle aí quem tem a TPM, procura uma ajuda, procura aí meios de se controlar, porque eu sei que é difícil, né? Mas tudo tem uma saída, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.